Olá de novo a todos. Eu irei ministrar então agora a segunda parte da aula de farmacodinâmica. Nesta parte da aula, então, eu vou falar um pouco mais dos aspectos moleculares envolvendo a farmacodinâmica. Bom, então, como a gente viu na primeira parte da aula, os fármacos, para exercerem suas funções, eles precisam agir sobre alvos farmacológicos. Então, nessa parte da aula, eu irei falar um pouco de cada um destes alvos. Começando então pelos receptores farmacológicos, estes que são os principais alvos farmacológicos, eles representam quase a metade dos alvos terapêuticos dos medicamentos. Lembrando que os receptores, para desencadear um efeito biológico, eles dependem da interação dos seus sítios ativos com um ligante. E os receptores, eles são divididos em 4 grupos: os canais iônicos controlados por ligantes, os receptores acoplados a enzimas, os receptores acoplados à proteína G, ou também conhecido como sete transmembrana, e os receptores intracelulares. E este grupo de proteínas transmembrana, também conhecido como receptores ionotrópicos, eles têm esse nome porque formam um canal iônico. E ao serem ativados por um ligante, eles se abrem e permitem a passagem de íons como sódio, potássio, cálcio e o cloreto. Esse mecanismo de abertura do canal ele ocorre de uma maneira extremamente rápida. Então ele gera um efeito extremamente rápido. E um exemplo desse tipo de receptor são os receptores nicotínicos, que são receptores que se ativam pela acetilcolina. E eles têm esse nome porque a primeira substância que se descobriu que ativa esse receptor foi a nicotina. Então, esse receptor ele está presente na placa motora, onde o nervo e o músculo esquelético se encontram. Então, a liberação de acetilcolina pelos neurônios ativa o receptor nicotínico lá no músculo, sinalizando para que haja contração. E este tipo de receptor, ele funciona muito bem nesse papel, porque porque ele responde de maneira rápida. E a nossa movimentação, a nossa musculatura, ativando para se movimentar, ela precisa ser rápida. E quando um receptor ele é do tipo ionotrópico, geralmente a resposta é na faixa de milissegundos. E só para fim de curiosidade, quando a gente está lá assistindo filme de terror e tem aquelas situações em que a pessoa está acordada, mas não consegue se mover, geralmente a gente pode associar a tal efeito a um antagonista desse tipo de receptor, porque está bloqueando a comunicação, né? O sistema nervoso está lá mandando se movimentar, mas o canal está bloqueado por um antagonista. Outro exemplo de receptores ionotrópicos são os receptores ionotrópicos GABAérgicos do tipo A, que estão presentes no sistema nervoso central, e eles são considerados os principais inibidores da atividade neuronal. Aqui nesta imagem mostra então um receptor do tipo GABA e seus vários sítios de ligação, seus vários alvos farmacológicos, e um dos fármacos que atua nesses receptores são os diazepínicos, os diazepam, que são utilizados como ansiolíticos, né? Tem efeito ansiolítico. Esses diazepam, então, eles vão atuar sobre sítios moduladores, não diretamente no sítio receptor, mas eles vão se ligar em sítios moduladores. No momento em que o diazepam se liga, então, nesse sítio modulador, ele regula positivamente, ele aumenta a afinidade do receptor pelo seu agonista, pelo GABA, né? Que é quem ativa esses receptores. Então, no momento em que o GABA se liga neste receptor, o receptor ele é ativado, ele se abre, pois ele é um canal iônico, e o cloreto
extracelular entra na célula, hiperpolarizando ela. Então a célula ela fica numa forma inativa, tipo, ela diminui a sua atividade, consequentemente o, o efeito dela é um efeito ansiolítico, né? Diminui a atividade neuronal, a ansiedade relacionada a essa atividade neuronal diminui. Bom, então seguindo para o próximo tipo de receptor, tem os receptores acoplados à proteína G, que também são conhecidos como GPCRs, e elas são proteínas transmembranas que, quando ocupadas por um ligante, elas vão interagir com a proteína G, que está acoplada a sistemas efetores intracelulares. E um outro nome, uma outra denominação para esse tipo de receptor é que eles podem ser chamados de metabotrópicos. Então, estes receptores metabotrópicos, eles constituem uma cadeia única de aminoácido que atravessa a membrana 7 vezes, por isso 7 transmembrana. Em uma de suas alças, geralmente a terceira aqui, ela interage com a subunidade alfa, beta, gama, os quais elas formam a proteína G. Então, para ilustrar como funciona este tipo de receptor, aqui a gente tem ilustrado ele no seu estado de repouso, com a subunidade G aqui, associada a um GDP. Então, no momento em que um receptor ele é ocupado por um ligante, que pode ser a adrenalina, existe uma mudança de conformação deste receptor e, consequentemente, uma dissociação dessa subunidade G a partir da substituição do GDP por um GTP. Então, a partir disso, você tem ativação da subunidade alfa, que está ligada a este GTP, e esta subunidade ativada ela irá ativar uma proteína-alvo, desencadeando uma cascata de sinalização. E, e enquanto esta subunidade interage com o alvo, esta subunidade alfa ela é clivada, né? O GTP ele é clivado em GDP, e quando ocorre essa clivagem, a, ocorre dissociação então da subunidade alfa e novamente ela vai se ligar às outras subunidades, né? Restabelecendo um estado de repouso. E esses receptores metabotrópicos, eles são classificados conforme os seus sistemas efetores. Eles podem ser classificados então em receptores metabotrópicos associados à proteína G do tipo S. Esse S vem de stimulation, ou seja, estimula algo. Ou podem ser do tipo I. Esse I vem de inhibition, que é do inglês de inibição. Ou eles também podem ser do tipo receptores acoplados à proteína G do tipo Q. Esse Q vem de quinase. Eu vou falar um pouquinho mais delas nos próximos slides, mas esses tipos de receptores vão agir sobre enzimas-alvo que vão ativar segundos mensageiros que irão continuar transmitindo sinais intracelularmente dentro da célula, os quais esses sinais vão ter como alvos moléculas dentro da célula. Mas eu vou explicar melhor nos próximos slides. Bom, então eu vou começar falando dos receptores acoplados à proteína G do tipo SI. Como eu falei, SI vem de estimulação e inibição, porque eles estimulam e inibem algo. No caso aqui, eles vão estimular ou inibir a atividade da enzima adenilato citrase. Então, no momento em que tem a ligação de um ligante nesse receptor, ocorre a ativação, né, da subunidade alfa. Esta subunidade alfa, então, ela vai
ativar a adenilatocisclase, e a adenilatocisclase, por sua vez, ela vai produzir AMP cíclico através do ATP. O que a adenilatocisclase faz aqui, ela fecha a estrutura química do ATP de forma que ela fique em um anel, um ciclo. Por isso é AMP cíclico, né? Este AMP cíclico ele vai agir como um segundo mensageiro que vai continuar transmitindo o sinal, só que agora dentro da célula, podendo atingir alvos que não estão na membrana. Lembrando que o ligante é chamado de primeiro mensageiro e a AMP cíclico vai agir como segundo mensageiro. A AMP cíclico aqui então ela ativa uma proteína chamada de proteína quinase A. Essa proteína quinase A ela tem a função de fosforilar outras proteínas alvos, que podem ser as mais diversas possíveis, existem várias, e um fármaco que atua nesse sistema são as bombinhas de asma, que elas fazem broncodilatação, né? Essa broncodilatação ocorre porque a PKA ela fosforila canais de cálcio e impede a entrada de cálcio, ou seja, diminui a contração. E esse sistema ele é cessado, ele é cessado a partir de fosfodiesterases, que elas atuam degradando o AMP cíclico. Então ocorre o sinal cessa, né, a partir da degradação do AMP cíclico. E essas fosfodiesterases elas também podem ser alvos farmacológicos. Isso porque o AMP cíclico pode se dar tanto pela ativação da adenilatocisclase quanto pela redução da sua degradação, né? Exemplo, existe um fármaco chamado aminofilina, que é um inibidor das fosfodiesterases, e esse fármaco também é usado para asma. Então, rapidinho, só para fixar, uma proteína, um receptor acoplado à proteína G do tipo S vai ativar todo esse sistema, enquanto um receptor acoplado à proteína G do tipo I vai inibir esse sistema, né? Bom, então agora eu vou falar dos receptores acoplados à proteína G do tipo Q. Estes receptores, então, quando ativados por um ligante e, consequentemente, ativando a subunidade alfa, esta subunidade alfa vai agir sobre a enzima fosfolipase C. Então, ela vai ativar essa fosfolipase C, que atua degradando lipídios. Então, a fosfolipase C ela vai degradar a PIP2, que é um fosfolipídio de membrana, e este fosfolipídio de membrana vai gerar dois produtos que vão funcionar como segundos mensageiros, a IP3 e a diacilglicerol. Então, a IP3, que ela é solúvel, por ela ser solúvel, ela vai se difundir no citoplasma e ela funciona como um agonista de receptor de canal de cálcio lá no retículo plasmático, retículo endoplasmático. Então, ela ativa esses receptores, ela abre esses receptores, permitindo então a saída de cálcio e podendo gerar, por exemplo, vasoconstrição por aumentar a contração muscular, né? Devido a esse aumento de cálcio no citoplasma. Já a diacilglicerol, a DAG, por ela ser lipossolúvel, ela vai continuar na membrana e na membrana ela vai ativar a proteína quinase C, que ela fosforila alvos na própria membrana plasmática. Geralmente esses alvos são canais iônicos. Então, por exemplo, ela pode fosforilar canais de cálcio, abrindo eles e gerando contração muscular, por exemplo. Então, esses receptores, eles são bastante importantes para a prática odontológica, porque o efeito de vasoconstrição muitas vezes envolvem esses receptores metabotrópicos. E geralmente
geralmente associado à adrenalina, né, e à noradrenalina, que são os mais comuns, são vasoconstritores. E, e, e a fim de curiosidade, assim, esses vasoconstritores, eles geralmente estão associados ao uso de anestésicos locais, e onde os vasoconstritores vão atuar localmente, né, vão causar uma vasoconstrição local, resultando então em maior duração de ação de um anestésico e diminuindo o risco de toxicidade, além de diminuir o sangramento local. Então acho que são bastante interessantes para vocês associarem esses receptores à vasoconstrição a partir da ligação da adrenalina e noradrenalina, que são os mais comuns que vocês vão ver na prática odontológica. Então, seguindo, um efeito típico da proteína destes receptores acoplados à proteína G é a amplificação de sinal, e conforme ocorre a ativação do receptor, rapidamente se tem um efeito desejado devido desta amplificação de sinal. Isto ocorre, por exemplo, quando um agonista que está ligado no receptor acoplado à proteína G, essa proteína G ela vai ativar várias adenilatos ciclases, que vão ativar várias proteínas quinase A, que vão agir sobre vários alvos. Então ocorre uma amplificação de sinal, permitindo uma sinalização bastante eficiente. E eu trouxe aqui este quadro que para mostrar bem o que eu quero falar com amplificação de sinal, onde uma única molécula de adrenalina, ao se ligar num receptor acoplado à proteína G, ela vai resultar na quebra de 10 na 8 moléculas de glicogênio. Ou seja, uma única molécula de noradrenalina vai resultar na liberação de 10 na 8 moléculas de glicogênio. Então é um sistema bastante eficiente, um sistema de sinalização bastante eficiente. Então, voltando aos tipos de receptores, o terceiro tipo de receptor, então, são os receptores acoplados a enzimas, que também podem ser chamados de receptores catalíticos. Eles são receptores que incorporam enzimas em seu domínio intracelular, e eles estão envolvidos principalmente em eventos que controlam o crescimento e diferenciação celular e atuam também na regulação da transcrição gênica e na síntese proteica. Esses receptores, eles são receptores de vários hormônios, por exemplo, a insulina, podem ser receptores de citocinas e de fatores de crescimento. Bom, então vou falar do quarto e último tipo de receptor, que são os receptores intracelulares. Eles são receptores que estão presentes dentro da célula, podem ser receptores que estão presentes no citoplasma ou no núcleo, e a partir do momento que ocorre a ligação, a entrada de um ligante para dentro da célula, como ele atravessa a membrana, esse ligante ele tem que ser lipofílico. Então, quando ocorre a interação do receptor com esse ligante, eles vão formar um complexo ligante-receptor. Esse complexo vai ser translocado para o núcleo e vai interagir com o DNA. Lá no DNA, ele pode agir regulando positivamente ou negativamente a transcrição de genes. Eu trouxe como exemplo aqui a dexametasona, que é um glicocorticoide, que atua neste sistema. A dexametasona, inclusive, ela é um dos poucos fármacos, eu acho que é o único que eu tenho conhecimento, que é aprovado no combate com a Covid, em estado grave de Covid, porque ela diminui a transcrição de genes inflamatórios, já que a inflamação é a principal causa, a inflamação exacerbada, né? É a principal causa da Covid grave. Então a dexametasona ela vai agir diminuindo a transcrição de genes que vão produzir proteínas pró-inflamatórias. Então esse fármaco vai agir diminuindo a resposta inflamatória.
trouxe isso mais para fim de curiosidade. Bom, aqui então tem um quadro dos 4 tipos de receptores, onde cada um vai agir, o tempo de resposta e alguns exemplos que estão aqui embaixo. Então, os daqui são só para o estudo de vocês. Bom, eu estava falando então até agora dos receptores, né, como alvos farmacológicos. Então, vou falar rapidamente dos outros alvos farmacológicos. Então, outro alvo farmacológico são as enzimas, onde os fármacos que vão agir nesse sistema vão geralmente levar à diminuição da atividade enzimática. Neste sistema, né, em enzimas, né, que vai agir o ácido acetilsalicílico, o ácido acetilsalicílico ele vai inativar a enzima citoxigenase, a COX, a partir da ligação irreversível de um agrupamento de serina da enzima. Então, a aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, vai inativar a enzima a partir dessa ligação neste aminoácido. Então, só para ressaltar, que eu acho que eu não comentei, mas essas enzimas, as ciclooxigenases, estão envolvidas, né, nos processos inflamatórios e nos processos envolvendo a dor. Então, quando ocorre a inibição delas, existe um alívio desses sintomas de inflamação e de dor. Bom, então, outro alvo farmacológico são as proteínas transportadoras, que são proteínas que permitem a movimentação de íons ou pequenas moléculas orgânicas através da membrana celular. E um dos fármacos que atuam sobre essas proteínas transportadoras são os antidepressivos, onde eles bloqueiam a recaptação de serotonina, onde a serotonina, né, que é liberada pelo neurônio pré-sináptico, ela vai ficar ali na fenda e normalmente ela seria recaptada por esses transportadores. Mas a fluoxetina, por exemplo, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ela vai atuar bloqueando esses receptores, fazendo que a biodisponibilidade da serotonina na fenda sináptica permaneça por mais tempo, ou que aumente, né, a quantidade de serotonina ali presente, fazendo com que a serotonina tenha o efeito nos receptores e promova um efeito antidepressivo. Bom, então o último alvo farmacológico, os canais iônicos, que são canais da membrana que se ativam por outros mecanismos que são independentes da ligação de um ligante, ou seja, por serem por serem independente de um ligante para se ativarem, que os torna diferente dos receptores ionotrópicos, que são receptores que necessitam da ligação de um ligante para se ativarem, né? Então, a ativação desses receptores, receptores não, desses canais iônicos, que ocorrem através da mudança de voltagem na membrana. Então, quando ocorre a despolarização da membrana, esses canais iônicos que estavam fechados, eles ficam abertos e permitem o influxo ou efluxo de íons, como por exemplo íons de cálcio ou íons de sódio. Inclusive, os canais iônicos, dependente de voltagem que, que permitem o influxo de sódio, que são chamados de NAV, são receptores, que são transportadores de sódio dependentes de voltagem. Esses receptores são alvos de um anestésico que é bastante utilizado na prática odontológica, que é a lidocaína. A lidocaína ela bloqueia esses canais de íons, de, esses canais de íons dependentes de voltagem, impedindo então o influxo de sódio para dentro da célula
causando então anestesia. Bom, então muito obrigado. Esta foi a aula de farmacodinâmica. Espero que tenham gostado e estou aberto a sugestões. Então, é isso. Muito obrigado.